eu resolvi gravar esse vídeo para levar até você que convive num casamento onde você tem muitos conflitos e isso gera para você muito desconforto, atrapalha a tua vida mesmo. Esse vídeo é pensando em marido que passa por essa experiência com a esposa. Eu convido você a refletir sobre cada ponto que eu vou passar aqui, de 0 a 10, o quanto isso você percebe presente nas atitudes, reações, postura da sua esposa. Combinado? Depois, lá no final, eu falo para você sobre rótulo. Por quê? Se eu chegar aqui e te jogar um rótulo, não fará nenhum sentido. Mas, se você conseguir detalhar o que esse rótulo traz, aí faz todo sentido. Eu sou Adriana Maura, terapeuta emocional. Convido você que tem vontade de melhorar a tua qualidade de vida, não pular esse vídeo, não. Ele te fará sentido, com certeza. Talvez o que você vai ouvir aqui pode ser um despertar para mudar toda uma história de sofrimento profundo que você vem passando. Claro que eu vou pedir para você deixar o seu like, porque o canal vive de like, mas eu não vou ficar dando ênfase nisso, tá? A minha esposa é mimada e egocêntrica, de 0 a 10. O quanto eu percebo isso nela? Fale mais sobre isso, claro, falarei. Acredita que merece tratamento especial. Para isso, torna-se muito exigente. É claro que toda pessoa merece tratamento especial, mas essa condição que eu coloco aqui exige isso de você e das pessoas num nível além, onde isso é dado, mas não é suficiente, tem que dar mais. Sente que precisa furar a fila, porque como assim ficar ali na fila? Está sempre esperando receber pedido de desculpa das pessoas. E acha sim que é um direito. Pegar o melhor lugar no restaurante, o melhor lugar na mesa. Ué, por que não? E você percebe que ela não tem nenhuma dificuldade em falar o que pensa para as pessoas que estão à sua volta? Não usa filtro, não. De 0 a 10, o quanto essa característica está presente na sua esposa? Ela manipula as pessoas à volta dela até essas pessoas começarem a duvidarem de si mesmas. Muitas vezes distorce a verdade. Ela diz que as coisas aconteceram de uma forma diferente do que de fato aconteceu. Se você fizer uma pergunta direta, ela vai mudar de assunto ou inverter o jogo. Sabe o que mais? Ela pode ainda dizer que você a está magoando ou que você é sensível demais. Então ela vai manipulando a pessoa até que a pessoa comece a duvidar da própria percepção que tem. Por que faz isso? Para ganhar poder e manter o controle sobre o outro. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você não deu um presente que ela estava esperando. E aí ela te cobra. E você diz para ela: sim, mas você me disse que estava esperando por ocasião do seu aniversário. Então por isso que eu ainda não te presenteei. Ela vai afirmar para você com todas as letras que isso nunca aconteceu, que ela não disse isso. E aí, sabe o que acontece? A princípio, você lembra que isso aconteceu, você tem isso na memória. Mas como é um jogo e ela sempre age dessa forma, quando vê, você está duvidando de você. E aí, isso torna rotina, você sempre começa a duvidar de você. Será que isso realmente aconteceu? De 0 a 10, o quanto você vive isso com a sua esposa, percebe esse comportamento nela? Quer atenção e elogios. Prefere se cercar de pessoas que a está sempre elogiando, inflando o ego dela. E se achar que não está recebendo a atenção desejada no nível que ela quer receber, pode começar alguma situação desagradável gerando um comentário ácido ou qualquer coisa que vai trazê-la para o centro, chamar o holofote para ela. Não sente a vontade quando outra pessoa está recebendo atenção, quando o holofote vira para outra pessoa. Ela se desconcerta, porque ela precisa ser o centro da atenção ali. Não estranharia se ela roubasse até a cena de um casamento de uma amiga, usando um vestido glamuroso e até branco. Isso corresponde a esse perfil do qual eu estou falando agora. Ela não admite os próprios erros. De 0 a 10, o quanto você está percebendo isso e nota na sua esposa?
porque são mimadas e precisam estar o tempo todo no controle. Então, não quer admitir o erro, não vai admitir. Vai racionalizar o próprio comportamento e se desvencilha da responsabilidade. Sabe o que mais? Se comporta como vítima. Quando as coisas não saem como planejado, pode sim perder as estribeiras e até fazer acusações ao outro. Sim. Por exemplo, se ela toma algo teu emprestado e isso estraga, ao invés de assumir a responsabilidade e dizer: olha, infelizmente aconteceu, qual a melhor forma que eu posso remediar isso? Ela vai dizer: acho que isso que você me emprestou não é de boa qualidade, não, porque estragou à toa. Você precisa comprar um melhor, porque senão eu vou te deixar na mão a qualquer momento. E não se oferece para repor o que estragou, não. Foge da autorresponsabilidade. Esse perfil não assume. Tentar resolver algum desafio junto à sua esposa, se ela tem esse comportamento, tudo isso que eu estou falando junto, numa nota de 0 a 10, é uma nota considerável, torna-se frustrante a tentativa de resolver um desafio junto com ela. Porque como ela não dá o braço a torcer em nenhum momento, ela está sempre na vítima ou responsabilizando você ou qualquer outra pessoa, fica difícil tentar chegar num acordo. Se o diálogo do casal é exatamente chegar junto a um objetivo. E você sempre se vê vencido e acaba desistindo, acaba sentindo só. E olha, se o que você resolver ali, ainda que sozinho, der certo, ela se coloca como parte daquele mérito. E se der errado, ela joga tudo para você, afinal foi você que resolveu, não é? Percebe isso, está vivendo isso? Continue nesse vídeo porque vem mais por aí. Esse vídeo está ajudando você? Não é fácil perceber essas coisas no nosso núcleo estreito. É mais fácil a gente olhar para isso no casamento de um amigo ou quando um amigo desabafa comigo, não é? Mas agora é hora de eu olhar para mim. Como está o meu casamento? Como eu estou dentro desse processo? Ou eu vejo muito isso mais em mim do que nela? É interessante observar isso. Eu sei que para quem tem esse padrão, esse jeito de funcionar, ele automaticamente vai descartar qualquer possibilidade de ter isso nele, ele vai empurrar para o outro. É você que me leva a agir assim. O posicionamento é esse. Mas tem pessoas que conseguem perceber que tem algo disso nela que a incomoda e ela entende e se desperta para uma evolução. Mas esse perfil, quando predomina nele em nota alta, tudo que eu estou falando, ele não vai agir assim. Ele vai continuar como ele é. Porque ele é casado com uma dor que ele tem lá dentro, que ele é tão fiel a essa dor, ele não quer mudança. Porque se ele mudar, ele trai o zelo, o apreço, o cultivo por essa dor que o governa, que já é tão dele que não é mais possível se separar. Mas não é vítima, é escolha. A pessoa escolhe se comportar assim e se manter assim na vida. Tudo na nossa vida é uma escolha, entenda isso. Eu sei que por mais difícil que seja para você, olhar para isso, se você estiver vivendo isso na sua esposa com nota alta, você precisa entender que para ter outra realidade, há que compreender isso e começar a aprender a lidar a partir disso. Senão a tua vida não muda. Só muda aqui fora quando eu mudo aqui dentro. E por que eu me relacionei com essa pessoa? Por que o meu Wi-Fi foi conectar com o Wi-Fi dessa pessoa? Não é à toa. Porque eu precisei chamar esse perfil. Quais são as sombras que estão aqui dentro que me levaram a chamar esse perfil para que eu entendesse o meu funcionamento na vida? Tudo é sobre mim. Quanto mais você caminha no autoconhecimento, mais você vai descobrir isso. Mas vamos continuar falando de como a sua esposa se comporta, caso ela corresponda ao que eu vou te revelar no final. Ela costuma estar sempre mal-humorada, isso é uma condição dela e ela é imprevisível. Ela pode passar de afetuosa em público para irada no privado. É dissimulada, age de um modo quando tem admiradores em volta, sim, porque a imagem é tudo para essa pessoa. Para quem se enquadra muito dentro desse jeito de funcionar que eu estou tratando aqui nesse vídeo. Se está em volta de pessoas estranhas, tem um jeito de se comportar.
agradável, se não está num momento de gerar uma acidez, se quer só preservar a imagem, vai mostrar gentil, afetuosa, carinhosa. Porém, quando está no círculo estreito, aí mostra que de fato é como de fato está sentindo. Tira a máscara, entende? Eu vou dar um exemplo aqui, fácil de você entender. Imagine que você foi com ela para uma reunião de amigos. E lá você observando, fala, nossa, ela está contente, ela está feliz, ela está bem agora. Porque ela manifesta isso no comportamento, no jeito. Eles são manipuladores, então eles convencem aos outros e a você de que tudo está bem. Quando vocês vão para casa, você fica chocado, porque ela cobra você e fala que você não deu atenção para ela a noite toda. E aí você vai ver do que realmente se trata. Foi porque em algum momento você não serviu mais um vinho para ela, ou não perguntou se ela queria mais um pouquinho de vinho. É desse jeito. Não é compensado, é uma coisa descompensada. Você percebe isso, quer dizer, você vai a um ambiente com ela, entre amigos, e ela se mostra ali contente, feliz. De repente ela vai para casa e fala que tudo estava ruim por uma coisa mínima que ela relata que você não fez a ela. Tá entendendo? Ou que alguém ali muito próximo dela não fez para ela. Aí você fala, nossa, mas que incoerência. É coerente a esse perfil. E ela enxerga outras mulheres como concorrentes dela. É porque ela precisa se sobressair, né? Então, se tem outra mulher ali que pode se sobressair, aquilo a incomoda, é uma concorrência. Como se ela estivesse por cima das outras pessoas, com os holofotes virados para ela, ela se sentisse feliz, mas isso não é real. Por isso que o mau humor é uma constante desse perfil. Essa pessoa até disfarça bem, mas na maior parte do tempo, o natural dela é estar insatisfeita e mal-humorada. Percebe se a tua mulher tem inveja e ciúme de outras mulheres, não só com você, mas com outras pessoas também. É a questão de a outra receber atenção e não ela. Isso a deixa com inveja e enciumada. Então, outra mulher não pode se destacar. Uma mãe, correspondendo muito bem a isso que eu estou te falando, numa nota considerável, de 0 a 10, ela pode sentir inveja e ciúme da própria filha, de irmã, até da mãe. Imagina que uma filha vai dançar e tira o segundo lugar. Ela é capaz de, ao invés de incentivar essa filha, dizer: o segundo lugar não é tão bom assim, você não fez o seu melhor. Então está sempre exigindo tudo do outro, enquanto que dela, qualquer pouco que ela dá já é o bastante. É um favor para você ter ela do seu lado. O pouco que ela dá já é muito, então não reclame. Tá percebendo isso? Sente isso no teu dia a dia? Passa essa realidade no teu casamento? Ela é obcecada com a perfeição. A imagem tem que estar impecável. Ué, mas isso não é positivo? Isso não é vaidade? Sim, mas observe que é exacerbado. Preste atenção. Ela sequer sai de casa sem estar muito produzida, com uma vestimenta impecável. Até as roupas casuais são escolhidas a dedo. É aquele exagero na hora de escolher a roupa para sair. Essa não tá boa, aquela também não. Porque, entenda, é uma insatisfação constante interna. E isso externa quando eu vou escolher uma roupa para sair. Às vezes para ir a uma padaria. E aí dá muita valorização ao status, ao social, à aparência de tudo. Por quê? Estar aos olhos dela muito bem vestida, com excelentes acessórios, uma maquiagem perfeita, isto faz com que ela se sinta superior. Num comparativo, ela tem chance de estar ganhando. E aí ela já neutraliza ali as concorrentes. E isso vale até para situações como academia. Quanto mais perfeitas, quanto mais caras as roupas que ela usa para ir malhar, melhor. Claro, a maquiagem, o cabelo, tudo tem que estar condizente. Ela precisa julgar que está elegante, estilosa, senão ela vai sair irritada, muito incomodada, ou ela nem vai querer sair.
Ela usa os outros para conseguir o que quer, olha para as pessoas como parte de algo, parte de um processo. Sinto informar, faz isso com as pessoas do núcleo estreito. Esse perfil, ele conecta para dentro, ele não conecta para fora, ele não conecta com o outro, então ele está sempre conectando com o sentir dele, ele não está conectando com o sentir do outro. O outro é trampolim, eu preciso desse para conseguir isso. Imagine como a vida sendo um tabuleiro. E as pessoas são as peças desse tabuleiro. Eu preciso mexer essa peça aqui agora para me dar o resultado que eu preciso nesse jogo que é a vida. Um jogo em que eu tenho sempre que ganhar. Estou sempre importando com as próprias necessidades. Se está todo mundo atrasado dentro de casa, arrumando para ir para um compromisso, ela não vai ajudar alguém que também está atrasado. Ela vai olhar para ela e vai dizer que aquela pessoa a está atrasando, a está atrapalhando, porque não é organizada, porque ainda não está pronta, porque fica falando, porque fica chamando por ela, porque fica pedindo ajuda. Como assim? Ela está ocupada, ela está se arrumando. Entende? É exacerbado, é toda a atenção voltada para ela. E veja, ainda falando das peças ali no tabuleiro, quando não corresponde ao que ela quer, quando não está servindo de utilidade para levá-la ali ao próximo nível do processo que ela quer seguir, ela se irrita, se zanga, às vezes pode zombar, criticar aquela pessoa, entende? Que não está sendo útil. E até humilhar a pessoa. É natural que ela haja dessa forma. Ela não valoriza o sentir do outro. O outro não está sendo útil, e isso é tudo que ela consegue ver. E as táticas de manipulação ela vai usar para controlar o outro. Então, ela culpa, ela constrange o outro e faz muito além disso. Aqui eu estou dando uma pincelada. E sabe o que acontece quando ela percebe que não está mais conseguindo controlar a pessoa? Ela descarta essa pessoa. E ela busca outra peça ali, outra pessoa que ela consiga manipular para dar o que ela quer. Ela começa a deixar aquela pessoa de lado. Ela não está conseguindo fazer com que ele respeite as regras do jogo dela, então não é útil. Ela descarta e pega uma outra pessoa que vai ajudá-la nisso. E aí, quando a gente está falando disso aqui num casamento, imagina você sentindo-se de lado e ela usando outras peças para construir os projetos dela. Entenda peças como outras pessoas. E você é cada vez mais de lado, cada vez mais fora. E aí, o que você faz? Você acaba cada vez mais se submetendo às regras do jogo dela para não ser descartado, para não ficar de lado. Você tem te visto assim no teu relacionamento? É muita dor. Eu, como terapeuta, lido demais com essa situação. E é por isso que eu quis gravar esse vídeo, para você ter mais luz sobre essa tua história e você conseguir acompanhar com um profissional que olha para a tua história de forma respeitosa e te ajudar a ver que isso não acontece só com você. Isso acontece porque você se relaciona com um perfil que age exatamente dessa maneira. E é por isso que você está nessa teia e sente como se sente. E aqui, lembrando você sempre estar observando de 0 a 10, onde 0 não corresponde nada e 10 significa muito parecido com as características que você vê na sua esposa, mas também no sentir teu ao observar tudo isso. Às vezes recorre à própria sensualidade para manipular o outro, controlar. A roupa provocante que ela está usando é somente para atrair a atenção. Ela quer neutralizar a concorrência, então ela entende que se vestindo daquela forma, terá mais chance de alcançar esse objetivo. E às vezes, por exemplo, ela vai para uma entrevista de trabalho. Ela entende que se ela se apresentar de forma mais sensual, no modo como ela se veste, no modo como ela gesticula, ela tem mais chance de conseguir aquela vaga. Um exemplo. Não é que ela está querendo atrair aquele entrevistador para a vida dela, não é. Naquele momento que ela quer é que ele a coloque naquele trabalho. Que tal usar a sensualidade para ajudar a conseguir a vaga? Entende? Às vezes, a forma sensual de se apresentar é para estabelecer conexões sociais, conseguir presentes caros e, claro, pode acontecer para seduzir pessoas que já são comprometidas.
Mas não é o que eu quero trabalhar aqui agora nesse vídeo. E ainda, pode ser que ela posta foto com roupa provocante nas mídias sociais para ter mais like, para que pessoas mandem mensagem para ela. E às vezes ela tem até uma pessoa em mente que ela quer que a elogie. Não precisa necessariamente ser um admirador. Pode ser uma mulher que ela quer superar. E, de modo geral, ela sempre vai usar o que for que ela use como uma arma para se sobrepor ao outro, ter domínio, ter controle, chamar atenção. E a forma de se vestir sensualmente também está ligado a isso. Claro, isso abre brecha para longas conversas, mas nós vamos nos ater aqui. Já deu para você ter uma ideia do que a gente está analisando aqui e que você possa observar numa nota de 0 a 10 nela, no seu dia a dia. Ela não reage bem às supostas críticas, não mesmo? Esse perfil não aceita que a imagem dela seja ameaçada e também não gosta que coloque limite nela. Não gosta. Porque esse perfil exala superioridade. A única forma dele sentir que a inferioridade dele não está machucando tanto ele é quando ele se coloca de uma forma superior ao outro. Há dentro desse perfil uma insegurança muito grande e esse perfil não lida bem com isso. Quando é criticado, costuma ter reações exageradas, descompensadas mesmo. Você sabia que até um elogio pode levar a pessoa a ter um descontrole? É porque ela não acredita que aquele elogio é sincero, ela não se vê merecedora. Ela passa uma imagem que se vê merecedora. Ela passa uma imagem que está por cima. Entenda, imagem. Tudo gira em torno de imagem. Por isso, é tão importante para ela a imagem. Por isso, a imagem torna-se um símbolo sagrado para ela. Mas, na verdade, por trás da imagem está o real. Aquilo que ela é e aquilo que ela sente. Ela se sente inferior. Ela se sente insegura. E, às vezes, quando é feito um elogio, ela olha para o que ela acha que é e para o que ela sente que é, ela fala, mas isso não dá de acordo, então essa pessoa está zombando de mim. Quando ela sente que está sendo julgada por alguém, ela pode ficar na defensiva ou reagir com hostilidade e até ira. Vou dar um exemplo prático aqui, ajuda a entender melhor, né? Imagine que ela está numa aula de música e ela tem uma dificuldade no ajuste ali com os acordes do violão. E alguém chega para ela e diz, posso te ajudar? É comum, a pessoa só queria ajudar, mas é comum se ela tiver uma reação assim. Eu nunca disse que eu sou especialista em música e você também não é das melhores, não sabe tudo. Então sai para lá e não me enche. Quando ela reage assim, a pessoa leva um susto, porque fala, meu Deus, o que despertou isso? Mas o natural dela é estar mal-humorada. Ser imprevisível, lembra? Ela reage a partir do sentir verdadeiro dela. Ela se sente insegura, ela se sente vulnerável e reage a partir da dor que sente. Está fazendo sentido? Percebe isso na tua companheira? Como já foi dito agora há pouco, como ela não conecta com o sentir do outro, ela não pensa e não leva em conta mesmo o sentir da outra pessoa. Seja essa outra pessoa quem for. Ela tem falta de empatia. Então, não se importa quando o outro está precisando de apoio. Quando a pessoa, às vezes, manifesta um desafio que está vivendo, é comum ela dizer, mas parece que o problema está em você. Ela não se coloca no lugar da pessoa para perguntar, como você te sente dentro disso? Ela não pergunta, o cara não importa com o sentir do outro. Imagine que uma amiga chega para ela e fala, aconteceu um imprevisto e acho que eu vou ficar endividada, eu não sei o que faço. É comum ela dizer assim, mas você não tem uma reserva? Você não é uma pessoa responsável com dinheiro. Como assim? Entende? Há uma frieza aí. Ela pode ter dificuldade para criar vínculo nas relações de forma duradoura. Seja amizade, parceria, até às vezes parceria de negócio. Porque esse perfil não entende como manter relação recíproca de forma duradoura. Ela vai quebrando esse vínculo ao longo dos ciclos que ela vai criando com essas pessoas. Ela usa um encantamento, então ela seduz a pessoa até a teia dela para um objetivo que ela está querendo.
mas ela não sustenta isso, porque tudo é um não sentir pelo outro, é um sentir só por ela mesma e porque ela quer alcançar. É triste dizer isso para quem olha, para quem convive, mas se a pessoa que está ouvindo isso tem esse perfil, para ela tudo isso é muito natural, ela só não admite. Mas ela sabe que sente dessa forma, é muito natural para ela. É muito quente aqui para dentro, não é? Então tudo maximiza, leva para uma condição de grande importância, mas aqui fora é frio e não dá importância. Ela suga a energia do outro, a luz do outro. Quanto mais o outro dá, mais ela toma, mais ela pega. É uma relação parasitária, em que ela gruda na pessoa, sugando tudo que a pessoa tem. Chega um momento que não tem mais o que ela sugar daquela pessoa, e aí ela descarta, porque ela fala, essa pessoa não me interessa mais. Porém, quando a pessoa começa a se restabelecer, ela tenta ir lá de novo, porque ali é um alvo fácil para ela pegar luz de novo. As pessoas vão saindo dessas relações, são relações que não são duradouras. Quem vai ficar nessa teia? A pessoa que está com muito baixa autoestima, e aí permanece ali. Mas assim que a pessoa começa a se olhar, começa a se cuidar, ela não quer mais esse tipo de relação. E quando eu não dou mais atenção para essa pessoa, não deixo ela me manipular, não deixo ela me controlar, ela perde o interesse por mim. Se você está dentro de um relacionamento desse e não quer isso para sua vida, você tem certeza absoluta que você não quer, a forma que você tem é, quanto mais neutro você é, quanto mais você blinda você para que ela não te manipule, para que ela não te controle, mais ela perde o interesse por você. É claro que ela vai tentar usar o encantamento de novo para ver se você cai. Mas quando você entende que aquele encantamento é só para levar você para a teia, depois ela construir tudo aquilo, passo a passo de novo, você se pergunta, é isso que eu quero? Eu já sei o que me espera. Eu não estou dizendo para você se separar. Claro que eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo para você é, não dá para você ter uma relação com uma pessoa que tem esse perfil, sendo você uma pessoa importante. Você não vai ser importante. Importante é ela que é importante. Não dá para você esperar que ela leve o teu sentimento em consideração. Não vai levar o sentimento dela que ela leva em consideração. Não dá para você esperar que ela olhe para os filhos de forma a se importar com eles. Se ela tem mais de um filho, ela vai dar para aquele que ela considera o filho de ouro muita atenção. Para o outro, que ela considera o filho bode, ela vai desprezar. Então, esse filho que ela despreza pode se doar até o extremo para conseguir a atenção dela, que não vai conseguir. Ela sempre vai desprezá-lo. Ela vai fazer um agrado a ele ou a ela, não é? Se for um filho ou uma filha, se ela estiver querendo algo dele. Mas se ela não estiver querendo nada daquele filho ou daquela filha, ela vai humilhar, criticar e ela vai enaltecer aquele que ela vê como filho de ouro. Porém, ela não se importa com nenhum dos dois. Ela não vai fazer algo para que ela tenha a melhor educação para ele. Ela vai fazer algo para que alguém olhe para aquele filho e diga, olha a mãe que está por trás desse filho ou dessa filha. É sempre prestando atenção nela. Ela enxerga as relações como algo transacional, que é uma vantagem nesse tabuleiro que está diante dela, que é a vida com um belo jogo diante dela, onde ela sempre tem que ganhar. E ainda ganhando, nunca se sente bem, está sempre mal. Tem aquela energia pesada, aquele sentir mal-humorado. E quando manifesta diferente, é uma estratégia, não é um sentir que tem uma base sólida. A qualquer momento, aquilo cai, principalmente quando está no núcleo estreito. Muitas vezes mantém isso lá fora, quando não quer criar uma situação ácida, quando vem para o núcleo estreito, é aquela pessoa que não interage, ou só interage quando tem um interesse por trás. Ela quer que o marido dê para ela uma condição de rainha, enalteça, coloque-a nas alturas, dê presentes caros,
proporcione luxo, conforto, é tentar amenizar com coisas aquilo que o sentir dela não alcança. Mas entenda que nunca vai ser o bastante. Tudo que você der é pouco pelo que ela merece, pelo que ela precisa e pelo que ela almeja. Esse perfil chama-se transtorno de personalidade narcisista. Não idealize uma relação tranquila, harmoniosa, onde haja uma interatividade com ela. Não vai ser possível. Quando eu trago isso para você, eu sei o que acontece. Eu sei que você começa a olhar e fala, meu Deus, e agora o que eu faço? Agora você vai olhar para você dentro disso tudo. Se tudo isso que eu te falei, você vê na sua esposa, numa nota elevada de 0 a 10, você percebe muito disso em nota alta, você está vivendo dentro dessa realidade, com esse tipo de perfil. E entenda, para esse perfil, isso é o natural, é assim que funciona. Então, ele não fará nada com relação ao comportamento dele e com a forma de ver o outro. Agora cabe a você olhar para você, como você vai lidar com tudo isso. Entenda que todos nós temos um pouco disso. Numa nota mais baixa, todos nós temos uma coisa ou outra. Mas quando você junta tudo isso num pacote só, com nota alta, isso sim caracteriza um transtorno de personalidade narcisista. Não é só isso. Entenda que eu falei de uma forma resumida, pincelada. Eu pouco imagino o caos que você vive, se você está dentro de uma realidade dessa. Mas não te deixe influenciar pelo que eu estou falando. Observe mais, busque mais sobre isso, se informe mais. Hoje tem muito material riquíssimo que leva para você cada vez mais lucidez sobre isso. E agora, é claro que eu não vou te deixar desse jeito. Eu vou passar para você forma de lidar com esse perfil. Também de uma forma pincelada, mas que talvez ajude você a encontrar mais energia para viver e também te ajude a se blindar mais com relação a isso. Fica comigo nesse vídeo. Depois de você ter feito esta jornada comigo, eu quero levar sim um pouco de esperança para você, com muita responsabilidade. Nós sabemos que quem convive com esse tipo de transtorno não é simples, é complexo, geram muitas situações e a dor de quem convive é muito grande. E não é todo tipo de abordagem que funciona. Então lembre-se, cada situação é única. Utilizar diferentes tipos de abordagem pode te ajudar a chegar com mais eficácia em algum tipo de abordagem que se adapte melhor e funcione na tua realidade, no teu momento, tá? Estudos dizem que a mulher com transtorno de personalidade narcisista tem maior probabilidade de aceitar ajuda terapêutica do que homem com esse transtorno, mas o número de mulheres que não aceitam é muito grande, porque ela precisa se conscientizar e querer. A maioria, quando vai com a intenção de manipular o profissional. E para você levar essa consciência, ajudar essa pessoa a se conscientizar, não é uma tarefa simples, não. Tem quem consiga? Claro, sempre tem. Mas encher-te dessa esperança seria leviano da minha parte. Não é uma trajetória fácil, uma jornada simples. Ela muitas vezes não consegue porque ela sempre terceiriza. A culpa, a responsabilidade é sempre do outro. E aí é natural que você que conviva sinta tanto peso e te sinta tão desorientado. Porque, como vimos anteriormente, se a pessoa te leva a entender que é você que causa, é você que desperta os gatilhos para que tudo isso aconteça, é você que não viabiliza, é você que não facilita, é você que não compreende, é você que sempre dá o motivo. E ela também age de tal forma que você começa a duvidar das tuas próprias percepções, você começa a duvidar das tuas certezas. Então, o teu estado emocional, mental, é muito adoecido. É impossível você conviver nessa relação e não se adoecer muito,
emocionalmente e mentalmente. E a pessoa que submete a esse tipo de relação, ela está sentindo um estado de depressão, sentimento de menos-valia, baixa autoestima, está muito instalado nessa pessoa. Isso que a gente chama de relação tóxica. Algumas dicas que eu vou dar aqui talvez possa te ajudar. Experimente para ver se funciona. Estabelecer limite, claro. Quando você estabelece limite, como a gente já disse anteriormente, a pessoa não gosta, ela não vai ter uma reação boa, não vai ter uma reação positiva, porque ela não gosta que ataque a imagem dela, que a desmascare, tampouco que coloque limite nela. Mas se você não colocar limite nela, você vai ser um eterno fantoche dentro dessa relação. Extremamente manipulado, extremamente controlado, entende? Comunicar limite pessoal e emocional é importante para o teu bem-estar. Definir claramente o que é aceitável para você e o que não é, em termos de comportamentos e interação. Mas entenda que a pessoa vai fazer retaliação. Ela não vai comportar, porque com esse tipo de perfil você não consegue estabelecer acordo. Eles quebram tudo a todo momento. Para quebrar o acordo, basta eles quererem algo que aquele acordo atrapalha. Então você tem que ter muita clareza do que você está fazendo e de quanto você está disposto a pagar aquele preço. Lembrando que tem pessoas que até agressão física sofrem em retaliação por parte da pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista. E se isso acontece, você precisa buscar ajuda, você precisa buscar até apoio de autoridade. Praticar o autocuidado é muito importante para ajudar a elevar a tua saúde emocional, também mental. Reserve tempo para atividades que relaxem você, seja estar em contato com o esporte que você gosta, uma leitura, uma música, hábitos saudáveis, hobbies, terapia individual, tudo isso é muito importante. Comunicação assertiva. Aborde as questões de maneira calma e direta. Sempre que você faz isso, eles fogem daquilo que é direto. Quando você joga a real, vamos dizer assim, eles vão tentar virar isso contra você. Você tem que estar preparado. Mas da tua parte você faz de maneira direta, calma, evitando conflito. Comece a usar eu ao invés de você, para expressar as suas preocupações, focando nos impactos que o comportamento tem em você. Mas lembra que tudo que você entrega é como se você desse um ponto fraco para aquela pessoa, e ela usa sempre isso contra você. É ou não é? Buscar apoio externo, grupos de terapia, onde você possa conviver com mais pessoas que passam por esse tipo de experiência, até para você trocar com eles experiências sobre diferentes modos de abordagem. Porque isso traz para você suporte e também perspectiva. Estabelecer conexões saudáveis, isso é tão importante. Amigos, familiares, que promova teu bem-estar, que dê condições para você ter relações não tóxicas, onde você te sinta valorizado dentro daquela relação, que é positiva, tem apoio mútuo, isso fortalece. E isso te ajuda a sentir mais apoiado na tua jornada. Procure validar os sentimentos dela, ainda que você não concorde com eles, mas reconheça os sentimentos, porque isso pode reduzir nela a sensação de ameaça que ela sente. E talvez a questão mais importante até aqui, escolha as batalhas que você vai entrar. A verdade é que nem todas as situações merecem uma resposta sua. Tem coisa que não merece a nossa energia mesmo. Você tem coisa mais importante, mais valiosa para dar atenção. Então, escolha as batalhas pelas quais você vai se desgastar, vai entregar a sua energia, filtre, deixa muita coisa para lá, não compensa. Quem tem esse transtorno levanta muitas questões, está sempre criando atrito, está sempre precisando provar que a ideia é dela, que a virtude é dela, que ela sabe mais, que ela é melhor, que ela é que tem controle. Será que compensa? Não, não é você. Não, a ideia não foi sua. Não, não é assim. Vale a pena? Desenvolva estratégias de enfrentamento que te faça mais imune. Respiração, caminhada, natação, um esporte que você goste de praticar. Isso está muito dentro do autocuidado. Procure fazer conexões profundas, mas tão profundas que faça com que você acesse o melhor que existe dentro de você, porque esta é a mais poderosa arma do enfrentamento.
É quando você volta para dentro de você, encontra ali um conforto e um aconchego gostoso de sentir, te blindando contra esses ataques que vêm da pessoa. Não menos importante, procure apoio. Você ter um terapeuta e que te ajude a passar por esse processo, fortalecendo quem você é, o potencial que você tem, até o ponto que você te sinta fortalecido para tomar as medidas, as atitudes que você precisa, de acordo com a situação que apresenta na tua frente, é uma excelente medida para se tomar. Porque quando você caminha sozinho, você fica muito na mão dessa pessoa, muito controlado, você fica muito manipulado e você se distancia muito do seu verdadeiro eu. É de onde você tira a tua força vital. Eu agradeço muito por você ter ficado até aqui. Se você estava muito às escuras diante de uma realidade que você assim está vivendo, eu espero que esse vídeo tenha levado para você uma certa clareza. Para eu ir para o ponto B, eu primeiro preciso saber qual é o meu ponto A, onde eu estou. É como alguém liga para você e diz assim: olha, eu quero ir na sua casa, como eu faço para chegar aí? Qual é a pergunta que você vai fazer para a pessoa? Onde você está, não é? Então, se a pessoa diz onde ela está, você consegue conduzi-la para que ela vá até a sua casa. Isto é importante você saber hoje onde você se encontra, para que você saiba quais os passos que você precisa dar, quer dar, qual é o melhor momento para você começar a fazer esse movimento. Procure apoio, sim. Grupos de terapia, terapia individual, tudo isso é muito importante. E você pode, sim, reverter essa situação. Todo o potencial está dentro de você. Terapia, sim. Eu confio no teu potencial. Gratidão.